Oi, Fabiano. Tudo bem, Vanessa? Bom dia. Bom dia. Que honra. Ele é escritor, ele é palestrante. O que mais você já fez na sua vida para chegar ao ponto de ditar a regra? De dizer, olha, vai por esse rumo aqui que dá certo. Desvia desse que é fria. Perfeito. Conhecimento, a preparação. Faz aí uns 18 anos que eu estou buscando se preparar para trazer o melhor para o meu público. Infelizmente, só 10% da população buscam conhecimento. Apenas muito 10%. Pouco. Num todo lá dos 100%, 10% mundial. Para oxigenar o cérebro, para abrir a mente, para enxergar novas possibilidades. Perfeito. Do mundo todo. Mundial. 10% do Exatamente. mundo. No Brasil, talvez seja um percentual menor. Bem menor, 2%. É assustador. A gente ria de desespero. Você já escreveu livros sobre quais temáticas? Eu tenho 5 livros escritos. Eu tenho um livro chamado O Poder da Empatia, que é aquela conexão que você joga com o próximo, se colocar no lugar do outro. Eu tenho um livro também que eu falo sobre o poder do recomeço. Tempo de pandemia, eu aproveitei falar sobre recomeçar na área emocional, principalmente nessa área que pegou, né? Foi uma fatalidade gigantesca aí no mundo. E eu falo sobre alguns princípios sobre recomeçar na área espiritual, emocional, financeira e etc. E o último livro, que é O Poder da Prudência. Esse livro aqui é interessante, por quê? Eu estava no Parque Barigui, dando aquela corridinha, porque eu gosto muito de cuidar da saúde. Você nasceu na capital mesmo? Você é de Curitiba? Nasci, exatamente. Sou curitibano, exatamente. E eu ali no parque correndo, levanto o meu celular e veio uma mão e tirou meu celular. Roubaram ele. A sensação é indescritível. Não, é horrível. 2 dias após, nasceu esse livro, O Poder da Prudência. Qual que é o antônimo da palavra prudência? Distração. E nesse livro eu falo sobre 4 distrações que está governando o mundo. E nós podemos compartilhar rapidamente aqui também. Por favor. Então vamos lá. Primeira distração. Vamos lá. Prudência, o antônimo dela é distração. É o vitimismo. O mundo está sendo dominado por causa dessa dor emocional. O ser humano ele tem mais ou menos umas 27 emoções e uma delas é o vitimismo. E como que você vence essa palavra? E o que é, Fabiano? Defina para mim o que é vitimismo. É você sempre colocar a culpa em alguém, você dizer que as pessoas estão erradas e sempre, no caso, eu estou certo. A pessoa que se faz de vítima, ela sempre justifica algo, ela não resolve o problema. Como que eu saio do vitimismo? Através de uma palavra chamada autorresponsabilidade. De eu parar de apontar o dedo e colocar para mim e dizer, eu sou autor da minha própria vida. Se não deu nada certo no passado, mas eu posso pegar todas as dores e usar como superação de vida. Cada um tem a vida que tolera. Exatamente. E uma observação aqui, o vitimismo sempre vai tirar o pior da pessoa. E a autorresponsabilidade sempre vai tirar o melhor. Ser o coitadinho naquele contexto... não prospera. A vítima, algumas características de uma vítima, ela não prospera, não é grata. A intensidade de empatia é muito baixa. A vítima perde a maior riqueza, que é o tempo. A vítima, ela não consegue desfrutar em todos os sentidos da vida. Olha quantas coisas essa pessoa perde por se tornar uma vítima. E eu não estou falando de alguém, estou falando de mim. Até os 19 anos eu era uma vítima. Eu não tive um pai, que é o P de proteção por vários fatores, e o vitimismo me pegou e me levou para vários lugares. Mas no ano de 2005, eu tomei uma decisão assertiva. Eu olhei para o meu pai e falei assim, o meu pai também, ele só recebeu algo que deram para ele, então não posso culpar. Quando eu percebi isso, eu tomei uma decisão assertiva e peguei todas as minhas dores do passado e uso hoje para fazer o que eu faço. Saí da fila do vitimismo e entrei na fila dos campeões. Então, essa é a primeira distração universal. As duas posturas dão trabalho. Vamos escolher aquela que pode fazer com que a gente tenha frutos ali na frente para colher. Segunda, obesidade. 70%, agora, novamente, mundial, das pessoas estão vivendo na obesidade. No ano de 2018,
Eu fiquei 10 dias internado em Campo Mourão, aqui no interior do Paraná. Por quê? Pedra na vesícula, praticamente estava quase indo embora. E após isso, eu fiz uma oração assim, comigo mesmo, dentro de mim, e falei, ó, se eu sair dessa, eu vou mudar 4 áreas da minha vida que eu deixei a desejar. E uma delas é a saúde. Comia mal, muito refrigerante, situações muito adversas. Quem é aquele ali? Aquele lá foi embora. Ah, não existe Aquele mais. não existe mais. Aquele lá é o antigo Fabiano de 2018. E eu tomei uma decisão por alguns motivos. Primeiro, autoestima. Não tem autoestima. Segundo, pensando na minha longevidade. Daqui 10 anos, como que eu vou estar? O ser humano, ele tem 2 corações. Um é esse órgão aqui que nós temos, de 60 órgãos que nós temos no ser humano, e o outro, que a ciência já comprovou, um órgão é a nossa panturrilha. E as pessoas perguntam, mas por que você faz exercício? Por que você faz academia? Você quer ficar musculoso? Não, não é o meu foco. Mas é para proteger. No caso, minha panturrilha, se eu colocar resiliência nela, eu vou ter uma longevidade melhor. A minha estrutura será melhor. Então, cuidar da saúde, fazer exercício, fazer musculação, gente, o normal é ter saúde. O anormal é ficar doente. É melhor aquela corridinha, aquela caminhada de 10, 20, 30 minutos, se você não gosta, do que você ter a dor da atrofia. Então é melhor a dor do suor, que vai gerar uma disciplina e um resultado depois, do que a dor da atrofia. Daqui a pouco amarrar os músculos, trava, fica numa cadeira de roda, e aí? É uma limitação Total. que te trava em relação a tudo aquilo que você tinha planejado. Total, total. Então, a saúde para o Fabiano Leite hoje é prioridade para mim estar aqui hoje com vocês nesse programa tão relevante e poder servir pessoas, treinar pessoas, empresas e os locais que Deus tem nos colocado. Com conhecimento de causa, com autoridade, você fala, eu vivi, posso Perfeito. provar. Se eu dei conta, você também pode, também Perfeito. é capaz. Terceiro, distração. Terceira distração que se você colocar a prudência, você vai governar. Clinomania. Oi? Clinomania. O que é isso? Excesso de preguiça. Se você chegar em casa, sabe, tá cansado, toma aquela ducha e vai descansar, aquela preguicinha, não é essa. A clinomania, que é o excesso de preguiça, a Bíblia diz que é a improdutividade. Um pecado. Exatamente. O ser humano tem vários dons e talentos, pode estar crescendo, evoluindo, fazendo uma vida mais leve. E quantas pessoas estão vivendo na improdutividade? Estagnadas. Estagnadas. E o que acontece? A improdutividade vai levar à insatisfação, que é uma outra emoção. A insatisfação vai levar à ingratidão. E a ingratidão vai levar o quê? A murmuração. Olha só o ciclo negativo. Pesado. Por isso que eu acredito que o resultado ele trata, o resultado ele cura, ele transforma. Mas para isso, o ser humano tem que sair dessa preguiça. Realizar. Se sentir realizado, se sentir Agir. feliz, se sentir bem. Vamos voltar só um pouquinho à questão do conhecimento, preparação. Para eu estar aqui, para estar em grandes eventos, palestras, semana passada eu estive num grande evento aqui do maior sul do Brasil. Para estar lá foi um conhecimento que chamou a atenção, uma informação. Mas para isso, preço. Tem que entrar no casulo, você tem que ficar tempo estudando, se preparando. Mas o bom de tudo é que a preparação ela te leva em lugares que sem ela você não chegaria. Ressignificados. Exatamente. Inclusive. Exatamente. Para fechar... Quarto. A quarta distração. Ai, tô curiosa demais. Agora vamos para a quarta distração. Quarta distração. Você já se identificou com quais delas? Do que foi trazida à tona até agora? Aqui. Vamos lá. Quarta distração. Tararã, o ódio. O ódio está governando o ser humano. As pessoas estão feridas e o ódio, ela não só apenas gera uma raiz de amargura. Ela pode, de uma forma científica, trazer até 200 doenças no corpo. Quantas pessoas não conseguem viver, não têm uma visão de futuro porque tem uma escama nos olhos por causa do ódio? Raiva, rancor. Tudo que você imaginar nessa palavra, nesse sinônimo aqui, a pessoa não consegue. Ah, mas foi ele que fez, a culpa é dele, é dela. Tudo bem, mas a melhor decisão sempre será perdoar. Não importa se foi a pessoa ou se foi ele que errou. Um erro não define, sai disso, toma uma decisão assertiva. Aliás, vamos aqui pegar algumas coisas.
Perdoar não é apenas um sentimento, é uma decisão. Por quê? Racional. Racional, vamos entender. A pessoa começa a declarar, vamos lá, o fulano, eu te odeio, eu tenho raiva de você. Ele está declarando palavras. Olha o que acontece. A comunicação gera um pensamento. O pensamento vai gerar um sentimento. O sentimento vai gerar o quê? Uma ação. E essa ação vai gerar um resultado. Então, se ele está declarando lá, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, gera pensamentos negativos, gera sentimentos negativos e gera uma ação, né, negativa e o resultado. Mas se ele começa a declarar mesmo sem vontade, porque perdoar não é fácil, concorda comigo? Não é. Muitas vezes a pessoa mais difícil da gente mesmo perdoar somos nós mesmos. Perfeito. Exatamente. A pessoa não se perdoa por ter traído a esposa e ter terminado o casamento. Perfeito. Enfim. Aliás, eu vou por não ter estudado lá atrás e agora precisar. Perfeito. E um erro não define você. Se você está respirando, ó, segue em frente, recomece já e vai para cima. As oportunidades estão aqui, então. Um erro não define você. Vai, segue, ok? Toma aí um start e prossiga. Então, continuando. Perdão não é apenas um sentimento, é uma decisão. Então, você tem que declarar mesmo sem vontade, mesmo com raiva. Mas eu tenho ódio, tá aqui na minha garganta, eu não consigo falar, parece que tem uma bola. Fale, declare, ó, eu te abençoo, eu te perdoo. Por quê? Essas palavras vão gerar o quê? Pensamentos bons. Eu quero o seu bem. Exatamente, eu quero te ver feliz, eu quero ver você próspero. E aí vai gerar o quê? Sentimentos bons. Vai gerar uma ação e daqui a pouco vai chegar um momento que a pessoa vai estar dormindo, vai acordar um dia sem aquela dor. Ela vai lembrar, só se tiver amnésia para não lembrar, mas ela ou ele vai lembrar, mas não vai sentir aquela dor. E o melhor, aí a pessoa vai começar a viver o melhor da sua história. Então, perdoar é a melhor decisão. Eu digo que o início do ser humano e o final dele está debaixo do poder do perdão. O que tudo isso tem a ver com o roubo do teu celular? Com o roubo do meu celular? O que faltou naquele dia para você? Faltou prudência. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui 2 textos bíblicos que me chamam a atenção sobre prudência. Provérbios capítulo 22, versículo 3 diz assim, que a prudência evita o mal. Então, eu não estava sendo prudente, eu estava distraído. E a falta de prudência levou meu celular. O bom que trouxe eu trouxe o livro, mas perdi o celular. Tem um outro texto também interessante. Provérbios 8, 12 diz: a sabedoria habita com a prudência. Para ser sábio, o primeiro princípio é a prudência. E um dos sinônimos dessa palavra prudência é você ter atenção. Será que você está tendo atenção na tua vida espiritual, emocional, família? Será que você está dando atenção? Um exemplo, eu estava vindo para cá, estava lá, dirija com prudência. Essa palavra ela pode fazer uma diferença enorme na sua casa, na sua família, na sua empresa, onde você passar. Então, coloque essa palavra que você vai ver a tua vida acelerar assim da noite para o dia de uma forma positiva. Até para economizar dinheiro, prudência nas compras. Exatamente, tudo. É uma palavra-chave, né? Uma palavra mestra. A pessoa lê um livro, escuta aqui uma mensagem, mas muitas vezes isso não basta. Você precisou ir parar no hospital, né? Para 10 dias, 10 peraí, dias. Não, tenho que sair desse sufoco. Exato. O que eu farei de diferente? Por que a gente geralmente precisa ir para um extremo para acordar, para despertar? Infelizmente, o ser humano, a maioria só vai pela dor. Infelizmente. Eu não quero que você passe por isso, então siga essas informações, coloque em prática, tome as melhores decisões assertivas, cuidando da saúde, cuidando da família e vai prosperar. Não espere. Aliás, uma observação que vem aqui na minha mente. Uma palavra que vai trazer sucesso junto com a prudência se chama disciplina. A disciplina, o começo sempre é ruim, mas o final será muito prazeroso. O ser humano que está indisciplinado, infelizmente, o que vai governar ele é o quê? O que eu falei aqui, uma das distrações, que é a clinomania, que é o excesso de preguiça, a improdutividade. O ser humano, ele é autodidata, ele consegue, ele vai para cima. E, aliás, existe um Deus aí tão grande que pode ajudar e está ao favor dele. Então, tome uma decisão.
A oração mais poderosa que você pode colocar na sua vida é uma decisão assertiva. Então, qual área da sua vida hoje que você precisa tirar a improdutividade, que você precisa colocar o perdão e colocar a palavra prudência, e aí só esperar que o sucesso chega. Vigiar e orar e aconteça o que acontecer, não pare. Perfeito! E o maior exemplo, Jesus foi um homem prudente. Obrigada. Que isso, Fabiano gratidão. Leite. Gratidão. Ai, ai.